Seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. Aqui quem vos fala é o Davi, trazendo aqui a dica de Mário Cosses, uma excelente dica por sinal, que até caberia, né, esse tema aqui no nosso canal 1, onde a gente é mais focado ali nos vídeos sobre paranormalidade, espíritos e etc. Porém, vale a pena a gente comentar esse especificamente aqui, porque tem muita gente que não entende nada. E cada vez que a gente pesquisa, a gente vai aprendendo um pouco mais. Já faz alguns anos que eu pesquiso, e testando algumas coisas você vai percebendo por que o pessoal leva vela preta, vela vermelha, flores, uísque, cachaça. Depende muito da entidade. Eu não sei o que são de fato as entidades. Se são espíritos, tem pessoas que acreditam nisso. Já outras religiões destacam como entidades. Eu realmente não sei o que são, mas sei que algumas coisas atraem. Por exemplo, eu fui fazer uma investigação. Essa tá gravada, já faz anos que eu fiz essa, não foi pro ar ainda. E nós fomos de um lugar onde a pessoa tirou a própria vida. Uma esposa descobriu a traição e, desesperada, saiu por dentro de um caminho fechado. Ela não precisava ir por outro caminho, tinha outras ruas que davam acesso facilmente, mas ali, num momento de desespero, acho que ela perdeu a razão e foi andando por ali. A gente tinha ido no local, levamos os aparelhos, fizemos perguntas, não pegamos nada. Qualquer indício de paranormalidade ali naquele lugar não tinha. Mas aí eu descobri a hora que aconteceu o negócio e o caminho que ela tinha feito. E fiz o mesmo percurso. E aí, meu irmão, a situação foi outra. A gente chegou a ver um vulto lá no mesmo lugar. Se era ela, se era o espírito dela presa ali, ou a entidade, né, que fez ela fazer esse tipo de coisa. Muita gente acredita nisso. Eu não sei. Agora, realmente, família, é um novo mundo quando você começa a pesquisar esse tipo de coisa a fundo, né? Quando você leva a sério e vai fazendo os testes. Então não é fácil. Teve lugares que eu fui 7, 8 vezes para conseguir pegar algum tipo de fenômeno. Tem, às vezes, dia, data, hora e formas que você faz para que essas coisas se manifestem. É bem esquisito isso aí. Então eu, como já pesquiso há alguns anos, eu posso dizer para vocês. E aí o nosso irmão mandou essa matéria falando um pouco do tabuleiro Ouija. Eu ainda até hoje não tive coragem de usar isso, meus irmãos, porque dependendo do lugar que você usa, você não sabe com o que você vai se comunicar. Muita gente acredita que tem espíritos, mas mesmo esses também concordam que tem demônios. Então você vai fazer um contato, você pode abrir espaço para que essas entidades se preguem literalmente em você, e é difícil de tirar, meus irmãos. Literalmente é muito difícil de tirar, até porque quando você vai para cima dessas coisas aqui, quando você começa a usar essas coisas, você está indo contra a lei de Deus, que não permite isso. O cristão, ele foi proibido de se comunicar com essas coisas, né? Então você já está desobedecendo. E aí depois que você desobedece e se ferra literalmente, que alguma coisa dessa se apregue, você fica difícil de se livrar. E aí veja só essa matéria. Brincadeira com tabuleiro leva 33 crianças ao hospital. Ela é uma matéria recente de 5/8/2023 e segue dizendo o seguinte: após uma brincadeira com um tabuleiro chamado de Ouija, no Brasil é conhecido como brincadeira do copo, 36 crianças tiveram que ser levadas a um hospital na Colômbia com uma série de sintomas, incluindo desmaios, convulsões, perda temporária de visão e ansiedade, segundo os relatos. Com certeza aqui, sem dúvida nenhuma, a entidade próxima ali era uma entidade maligna e se agarrou nessas crianças e começou a sugar a energia delas. Então a pessoa sente uma série de problemas ali, com uma ansiedade, ou seja, o corpo não está com nenhum problema físico, né? Seus órgãos estão funcionando bem, mas a pessoa sente como se estivesse sendo ameaçada de vida, literalmente, como se ela fosse perder a vida dela. É uma sensação terrível, e isso acontece sim, e indica de fato que essas criaturas existem, meus irmãos, e o que é a gente não sabe bem, né? O incidente aconteceu na escola São Francisco de Assis, departamento de Cauca, na Colômbia. Antes que os alunos afetados deixassem a escola, o diretor do colégio, Emílio Balanta, expeliu água benta no grupo e foi ouvido murmurando uma oração. É um fenômeno muito incomum o que ocorreu. Uma menina começou a se debater e outras a agarraram para ela não se machucar. Depois outra começou a ter o mesmo problema. São 36 alunos, são crianças de todas as idades. E é o que se acredita, foi uma situação diabólica. Não há explicação para o que aconteceu. Não há, completou ele, de acordo com a Infobae, né, outra mídia aqui. O diretor disse que todos os menores já se recuperaram do incidente ocorrido no mês passado. Amarildo Corrêa, secretário de Educação do departamento de Cauca, pediu que os pais e professores sejam mais vigilantes com as crianças. Os tabuleiros Ouijas, peças de madeiras cobertas com as letras do alfabeto, números de 0 a 9 e as palavras sim, não e adeus. Existem há mais de 100 anos e continuam a ser uma atividade popular.
especialmente em torno do Dia das Bruxas. Para funcionar, todos os participantes devem colocar as mãos do ponteiro de madeira ou prancheta e pedir a qualquer espírito presente que responda às suas perguntas movendo a prancheta ao redor do quadro para soletrar suas respostas. E aí, meus irmãos, você vê que a matéria ensina, né? É uma maneira de incentivar, porque o jovem ele tende a ser estúpido, ele tende a ser desafiador e querer ver com os próprios olhos. Eu, sinceramente, eu tenho um tabuleiro desse, mas nunca usei, nunca tive coragem de usar. A gente tinha a ideia de usar, tinha um membro da nossa equipe que exigiu, não, compra, cara, eu uso, eu digo, mano, eu não vou usar isso, porque é terminantemente proibido por Deus. Ele não compra que eu vou usar. Quando eu comprei, que ele se informou um pouquinho, também não quis usar. Resultado, a gente tem um equipamento e nunca usamos, e nem vou usar porque de fato, família, você não sabe com que tipo de entidade você vai se comunicar. Repito para vocês, até hoje eu não sei o que são essas entidades, mas a gente sabe que no meio delas tem demônios. E se você por acaso fizer o contato com uma criatura dessa, você tá ferrado. É por isso que muita gente diz, Davi, mas milhares de crianças brincam com isso e não acontece nada, mas quando acontece é desse jeito. E a pergunta é, você acha que essas crianças vão ficar normal de novo, vão ter uma vida comum? Muito difícil, meus irmãos, a não ser que elas se peguem muito a Deus, né? Para que elas de fato criem essa proteção da armadura de Deus, né? O pior, meus irmãos, é que a mídia esconde esse tipo de assunto. Tinha umas matérias até em vídeos nossos mais antigos, se vocês lembrarem, onde nós mostrávamos escolas aqui no Brasil, onde diversas crianças também tiveram esse sintoma após fazer esse tipo de brincadeira. Agora hoje, para você encontrar esses vídeos aqui mesmo na plataforma, é dificílimo, né? Eles colocam inclusive que é ansiedade coletiva, que é histeria coletiva. Eles dão o nome que você quiser, menos o que realmente é, né? Isso tudo é feito de propósito, meus irmãos, para que as pessoas fiquem cada vez mais fúteis. Você vê hoje, né, o tipo de programação que a gente recebe, as crianças recebem, né, sempre mostrando o mal como algo bom, que não é tão ruim assim, que ele tem um lado dele também, né? Hoje a ideia é essa. Você vê aí, por exemplo, a polícia agindo, né, e combatendo a bandidagem, e o pessoal defendendo o bandido, literalmente. Não, porque o bandido está fazendo isso, porque ele é vítima da sociedade. Então é uma distorção, né? É a visão do anticristo, o mundo invertido, a cruz invertida. Literalmente isso está sendo colocado no mundo hoje. Então é preciso vigiar, é preciso ficar esperto, né? Avisar os nossos, principalmente o seu filho, sua filha, avisar eles desse mal que está aqui ao nosso redor o tempo todo. A gente só não enxerga, mas às vezes a gente pega os indícios disso. Não adianta dizer, mas quem tem Deus, Davi, fica imune. Realmente fica, mas eles não deixam de te atentar. O próprio Jesus Cristo foi atentado pelo próprio coisa ruim. Para você ver a audácia dele, existiu alguém mais santo do que o próprio Jesus Cristo? Não existiu. E mesmo ele foi atentado. Então imagine eu e você, né? Por mais fé que a gente tenha, por mais que a gente tente trazer a doutrina cristã para o nosso dia a dia, para as nossas escolhas, para a nossa maneira de viver, ainda assim seremos atentados, meus irmãos. A gente veio nesse mundo para passar por aprovação mesmo, né? O povo esquece disso, que é uma coisa colorida, que é uma coisa fácil, que é uma coisa simples, e não é. Então eu digo para você, meu irmão, esse tipo de coisa existe sim, é mais comum do que se pensa. O problema é que hoje é omitido. Você vê vários termos que torna até difícil a pesquisa aqui. Mas quem lembra desses vídeos antigos, principalmente aqueles canais mais obscuros, né, que falava mais da paranormalidade, no começo aqui da plataforma, a gente via esse tipo de vídeo o tempo todo, né? E eu nunca me esqueço desse. Teve uma casa também, que também foi tema de um dos nossos vídeos, que chegaram a demoli-la, né, porque chamaram a polícia ficou lá e as pedras simplesmente caíam no teto. Eu não lembro o estado que foi. Deixa aí nos comentários, meus irmãos, para me ajudar aqui a refrescar a memória. Eu sei que esse vídeo ainda está no ar, no nosso canal aqui, mas tem muito vídeo, eu não lembro mais, né, qual é o nome dele, mas deve estar aqui no nosso canal. E mostrava essa casa, né? O pessoal levou lá um espírito para fazer umas orações e tudo, e parece que piorou a situação, e o resultado mesmo foi a própria prefeitura, a polícia disse, olha, é demolir a casa, é demolir porque não para, né? E era uma coisa muito estranha, arrepiava só de ver as pedras se atirando sozinhas em cima do teto. Até hoje não tem explicação para aquilo. E essas matérias, meus irmãos, deviam virar filme, né? Você vê os milhões que são doados aí para esses filmes ridículos que Rede Globo e esses artistas globais fazem, né? Tudo com dinheiro do povo. E eles não se interessam por essas coisas, que deveria virar grandes filmes, ir para fora e tudo, se trabalhasse, se quisesse fazer, né? Tem muito ator com talento, isso é fato. Mas os caras não se interessam, eles preferem dar uma lacrada, deixar esses assuntos de lado, até porque faz parte de uma agenda, meu irmão, também, que é negar
a espiritualidade, colocar isso como coisa de gente ignorante, gente que não compreende o mundo, aí tenta explicar com paranormalidade. A ideia é essa, né? Se você acredita em coisas espirituais, acredita em Deus, então você é um ignorante. Você não entende de ciência, você tenta explicar as coisas com coisas mágicas, né? É isso que eles fazem. Quando na própria ciência, quando você vai olhar, o que tem muito ali é fé. Comprovação de muitas coisas que estão aí como verdade absoluta, você vê que no final o que tem é fé. Você começa pelo infinito. Não, o espaço é infinito. É infinito, como é que você sabe que é infinito? Não, porque ele não tem fim, mas você chegou no final para saber se não tem fim? A palavra infinita é só uma definição para algo que não se pode comprovar. É isso, né? Mas o cara diz não, é infinito, e para ele, beleza, né? Sabendo que não tem como se comprovar. Então você vê que elas não têm nem 10% da inteligência que elas próprias acreditam ter, né? É isso, meus irmãos, eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Agradeço demais a presença de cada um aqui. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço, e deixa aí tua opinião, tua experiência, se você já teve, se você acredita ou não. Isso, além de ajudar o canal, soma também aqui no nosso próprio entendimento, tá certo, família? Fiquem com Deus, um abraço, e agora sim, fui!